Então, só para completar, né, ao que eu estava falando, que tem essa questão sobre propriedade, né, e dizia que há variações, né? Claro, eventualmente poderia se fazer uma comparação com a questão do financiamento, né? Tipo, eventualmente eu posso receber um objeto. É complicado o tema, na verdade. Esse é um tema até complexo mesmo. Eu recebo uma provocação porque tem um objeto que eu recebi de maneira fácil e que eu já posso usar desde antes, em comparação com outra pessoa que não pode usar o objeto porque não tem, não tem condições de ter esse mesmo objeto, e ela não pode usar esse objeto justamente porque ela não tem, ela vai ter que lutar para conquistar, e ela não pode, e, portanto ela não pode usar desde antes porque ela não tem. Ela vai ter que lutar para conquistar e só pode usar esse objeto a partir do momento que ela conquiste isso. Sim, além disso, claro, você pode comparar com a questão do financiamento. No financiamento você também precisaria confirmar e já poderia fruir daquilo que você, daquele objeto desde antes. Ou mesmo até instrumentos de defesa também pode ser, não só a propriedade em si, não só o objeto em si. É mais fácil trabalhar com um exemplo material aqui, não vou trabalhar tanto com exemplos imateriais. Embora instrumento de defesa pode ser imaterial também, mas enfim, independente. Eu prefiro usar mais o exemplo material, né, para ficar mais fácil o entendimento. Sim, a possibilidade do financiamento. Mas é que tá, muitas coisas que eventualmente aquela pessoa que ganha, vamos dizer, com mais facilidade, alguma coisa que lhe é dado, porque ela tem mais condições financeiras, os pais têm mais condições financeiras, aquilo que lhe é dado a outras pessoas, aquilo que lhe é dado, mais do que vários presentes, e eventualmente ela já pode usar desde antes, muito disso ela não vai ter que eventualmente provar depois que ela tem algum mérito naquilo. Ela pode, inclusive, agir até mal e não precisar provar, e vai continuar usando aquilo do mesmo jeito. E vai continuar tendo benefício daquilo da mesma forma, mesmo que não confirme depois que de alguma forma ela merece aquilo. Então o exemplo do financiamento não se aplica para tudo. Para muitos objetos que a pessoa que ganhou tudo e que já pode usar desde antes, para muitos desses objetos que ela possua, ela não vai ter que confirmar nada, ou seja, ela só pode usar depois que ela tiver um bom comportamento. Ou não, ela já pode usar antes, mas vai ter que provar um comportamento um pouco melhor. Não, muitos desses objetos ela pode ter um comportamento ruim, não precisa provar nada, não precisa confirmar nada, e já vai poder continuar usando de qualquer jeito. E muitas vezes objetos bons. Então é que tá, isso supostamente geraria uma injustiça, porque a pessoa não vai ter que confirmar nada. Essa é a questão. Essa é a questão. E isso gera uma injustiça supostamente gera uma injustiça em comparação com as pessoas que não poderiam usufruir de coisas desde o início. Né? Às vezes podem, numa situação de financiamento, os financiamentos não são sempre interessantes, às vezes ainda tem questão de juro, então nem sempre financiar alguma coisa é necessariamente uma coisa útil ou agradável ou cabível ou boa para se fazer prática para a pessoa resolver um problema específico. Né? Ela pode financiar, e a pessoa que seria mais pobre o financiamento seria uma situação paralela, não uma situação que daria para comparar com a situação do rico que pode usar de muita coisa. Sim, há níveis de comparação, dependendo do tipo de objeto material que você compre, que você adquire, ou que você conquiste de alguma forma, sim. Mas isso não necessariamente é interessante, né? Justamente, às vezes, porque tem possibilidade de juro e tal. Então depende do tipo de objeto que você comprar ou adquirir ou tentar comprar. Né? Independente, tá? Então tem essa questão do financiamento, mas isso não é sempre comparável. Muitas pessoas pobres não vão financiar porque nem sempre é interessante. Muitas vezes não é interessante. Mas ok, vamos lá. Já poder usar desde antes. Mas em relação aos ricos, isso é, a princípio, mais comum. Né? Por exemplo, ou ricos, ou às vezes nem ricos, classe média alta. Isso, pelo menos dependendo da classe, isso vai aumentando o quanto isso é comum ou o quanto isso poderia ocorrer. Dependendo da classe social. Enfim, vamos lá. Claro, para você eventualmente achar que você já pode usar alguma coisa, até mesmo sem confirmação, se você tiver de repente uma condição financeira maior e alguém te deu alguma coisa, não, mas poxa, eu me sinto de repente culpado, não posso usar alguma coisa. Sim, para você se libertar disso, você precisaria, você precisaria de fé. A fé para eventualmente te dizer, você pode confirmar depois, ou você já pode usar desde antes, até às vezes sem confirmação. Porque eventualmente você teria algum tipo de propósito. Você pode porque você tem que lutar por aquilo que é seu. Né? Então você teria a questão do propósito, mas isso é fé. Você acredita que você ganhou aquilo porque você tem um propósito específico, porque Deus escolheu você de alguma forma para usar, para ter mais facilidade para usar aquilo, para ter mais facilidade para usar aquilo que lhe foi dado, que lhe foi conferido. Né? Sim, então, há esse aspecto, né? Há essa situação. Mas é que você precisaria de fé para se libertar de qualquer ataque que as outras pessoas lançariam sobre você. Então é uma forçação de fé, na verdade. Você tem que ter fé para eventualmente achar que você, de alguma forma, é um escolhido para poder usar aquilo que você tem.
o lutar por aquilo que é seu, na verdade é uma premissa de fé. E aí que tá, ela não, qual que é o problema? Ela não resolve a questão da justiça, ela não é uma resposta. Espera um pouco. Não é uma resposta que demande a ciência humana, né? Ela é uma resposta que demanda, vamos dizer aí, uma fé específica. Demanda, vamos dizer, qualquer tipo de fé, né? Que eventualmente surgirisse a mesma questão. Mas então, ela força a fé. E aí que tá a grande questão. Você tem que ter fé, de repente, numa entidade superior que te escolheu para algum propósito específico. Ou talvez não exatamente uma entidade superior, mas uma entidade de qualquer forma, né? Uma entidade espiritual. Quaisquer delas, né? Até podem ser boas ou más, não importa a questão, estou trabalhando o tema. Né? Então, não depende de uma liberação humana, que pode até haver, né? Mas uma informação humana, depende da fé. Então, não depende exatamente do ajuizamento humano. Então, aí tá, já é uma coisa que pode até haver outra resposta, mas a princípio, a resposta, por exemplo, dada para o Chorão é uma resposta espiritual. Agora, poderia haver respostas derivadas de ajuizamento humano, talvez sejam um pouco mais complicadas, justamente. Então, aí que tá. Aqui você demandaria fé para, eventualmente, forçar a encontrar uma solução para a pessoa, de alguma forma, assim, se achar escolhida para poder usar determinada coisa que lhe foi dada de maneira mais fácil. E que ela já pode usar desde antes, sem precisar pagar nada, ou sem precisar ter muitas confirmações, ou até nenhuma, né? Ou mesmo até ter alguma confirmação, mas que os pobres teriam acesso de maneira muito mais difícil. E que eles teriam que trabalhar antes. Ou mesmo o financiamento seria feito de maneira diferente, com muito mais sacrifício. Né? Mesmo que houvesse financiamento. Então tem essa, o tipo de financiamento, ou o tipo de confirmação que você precisaria. O financiamento é uma confirmação, às vezes complicada. Ou não, às vezes o cara não pode ter acesso àquilo, nem ao uso e nem ao próprio objeto. Antes ele tem que trabalhar muito e não tem financiamento. Ou o financiamento não é uma boa opção. Então ele vai ter que trabalhar pra caramba para atingir determinado objetivo. Né? Então tem essa também. Né? Mas além disso, olha só, olha como o tema é no detalhe. Né? É complicado. E dependeria, nesse caso, do ajuizamento humano. Justamente, porque se o cara acontecer de ser ateu, ele não vai achar que ele é especial para poder usar aquilo. Então ele acha que ele não pode. Muitas vezes. Então o ateu, a pessoa que não tem a fé, esse cara acha que não pode usar. Ele acha que ele não vai poder usar aquilo que eventualmente lhe é dado. E nem que ele possa confirmar, porque já é errado desde o começo. Então a própria confirmação é um problema. Embora torne a coisa um pouco mais legítima, mas na cabeça dele não. Ele pode confirmar e achar que está errado do mesmo jeito. Dê até uma confirmada, mas não resolveu inteiramente o problema. Porque ele não tem fé. Ou não precisa de confirmação nenhuma. Aí pior ainda, porque ele acha que nada do que ele fizer vai eventualmente arcar a dívida que eventualmente ele teria. Se ele tem fé, não, porque ele acredita que tem um propósito, ele pode usar aquilo. Ou pelo menos ele se sente menos mal por causa disso, por conta da fé. Nesse primeiro momento. No segundo momento, se ele não tem fé, ele está perdido, porque ele não tem nada que o justifique a usar aquilo. Ele não acha que ele possa usar. Então é uma questão complicada. Ele não acha que possa usar. Né? E muitas vezes ele não acredita nem que haja alguma forma de confirmação. Vou usar alguma coisa, mas para confirmar depois que eu poderia usar aquilo realmente. Nem isso ele acredita. Ou que acredita que essa confirmação seria insuficiente. Quer dizer, se a pessoa não tem fé, não funciona. Essa resposta do lutar por aquilo que é seu, ela não é suficiente, justamente porque ela já poderia usar desde antes. E lhe seria dado de maneira mais fácil, tanto o objeto quanto o instrumento de defesa. Como eu falei antes. Porque se ela não tem fé, ela acha que ela não pode usar aquilo, na verdade. Mas vai usar porque é forçada. E se ela tentar acreditar no propósito, não, mas Deus de alguma forma me escolheu aqui para poder usar isso alguma coisa. Ok, mas se Deus escolheu você para usar, você tem que ter fé para isso. Ou se outra entidade espiritual, talvez não Deus, uma outra entidade espiritual te escolheu para usar isso, mas isso demanda fé. Então aí que tá, esse é o problema. Ou você acredita, ou você não acredita, mas você não tem propósito e pode se sentir culpado por usar aquilo que você tem. Porque eventualmente pesam duas acusações, e talvez até mais, né? E não necessariamente você acredita em nenhum método de confirmação de você poder usar aquilo antes para confirmar depois. Então, aí que é a jogadinha, né? É um tema que realmente não é simples, né? Então eu não concordo, acho que como eu falei, o pessoal, não, de repente o Alex não está aceitando. Não, é que eu acho que realmente a resposta do Chorão, a resposta que o pessoal está tentando usar para me atacar, se é usada nesse tema, ela não é suficiente para exauri-lo. Muito menos a termos de ajuizamento humano. Em termos de ajuizamento humano. Aí que para mim não é mesmo. Ela é uma resposta que demanda fé, que daí eu posso concordar. Aí eu acho que a resposta do Chorão é até boa.
A falha do ser humano, lutar por aquilo que é seu. Aí é uma resposta até boa, mas ela demanda fé. Então, esmiuçando um pouco mais o tempo, talvez feliz ou infelizmente, é assim que funciona. E lá.